Ok, boa noite, tá? Estamos aqui então para a aula de hoje. Estou um pouco atrasado, nós tivemos um conselho do subsequente, então acabou que estendeu um pouquinho, mas nós estamos aqui justamente para tirar dúvidas, essas coisas assim. Queria começar. Vocês estão vendo aí o Jamboard? Sim, professor. Boa Tá, noite. boa noite. Eu já estou gravando aqui, tá? Então nós estamos com gravação. A gente pode começar a ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, Professor, eu. queria ver a possibilidade do senhor, que me atrasei um pouco aqui na questão dos resumos aqui, do apontamento, e eu estou pendente aí, e eu não acho que eu não vou conseguir fechar até as 23h59. Aí eu queria ver com o senhor, solicitar ao senhor, se o senhor poderia prorrogar esse prazo de entrega para amanhã, visto que a prova é sexta-feira, né? Posso sim, viu? Fique tranquilo aí que Pronto, assim que acabar a aula, se puder me lembrar no final da aula, eu agradeço. pronto, professor. Muito obrigado, viu? Tá. No final da última aula, nós falamos sobre associações de capacitores, tá? Então, você tem algumas possibilidades. Você pode ter um capacitor associado em série com outros capacitores. Estou com a inclinaçãozinha aqui que está persistente. O capacitor, o símbolo dele é esse aqui no circuito. E se você tem uma associação de capacitores dessa forma, disse que essa aqui é uma associação em série. Então, ó, você tem uma associação em série. Então, digamos que eu tenho aqui C1, C2 e C3. E eu queira substituir isso por um capacitor equivalente. Então, esse é um capacitor equivalente. Aí a pergunta é qual é a relação entre capacitância equivalente e C1, C2, C3? Para que esses duas associações sejam consideradas equivalentes. São equivalentes em quê? A gente já falou sobre isso. Em guardar energia debaixo de uma mesma tensão. Então a gente mostrou no final da última aula que eu posso dizer então que 1 sobre C equivalente vai ser justamente o somatório de 1 sobre CI, de I igual a 1 até 3. Então, isso quer dizer que, digamos aí que eu tenha C1 digamos aí, 3 microfarads, C2 é 6 microfarads e C3 é 9 microfarads. Qual seria, então, a capacitância equivalente? Então, você vai substituir aqui, ó, 1 sobre 3 somado com 1 sobre 6 mais 1 sobre 9, e minha unidade aqui é 1 sobre microfarad, né? Então isso vai ser 1 sobre C equivalente. Se eu fizer aqui o MMC, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 3. Para fazer o MMC aqui vai ser o quê? Vai ser 18, né? Então, para eu ter 18, esse aqui vai ser 9 mais. Eu acho que é 3, 2, né? Dividido por 18. Esse primeiro aqui está errado. Ele deve ser. Eu preciso de 6 vezes 3 para 18, então vai ficar 6 no numerador. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Verifiquem aí se eu fiz isso certo. Isso vai ser 1 sobre C equivalente.
Conferem? Então, 6 mais 3 é 9. 9 mais 2 é 11. Então, isso aqui vai dar 11 sobre 18. E meu C equivalente, então, tem que inverter essa fração. Então, C equivalente vai ser igual a 18 sobre 11. E a minha unidade também é a mesma, microfarad. Então, aí eu tenho a capacitância equivalente para que essas duas associações armazenem a mesma quantidade de energia. Ok? Deixa eu passar aqui para a próxima possibilidade. Então, aqui eu tenho capacitores já associados da seguinte forma. Eu tenho um capacitor aqui, outro capacitor aqui e outro capacitor aqui. Eu vou pegar aqui essas pontinhas e vou juntar todas. Vou juntar essas pontinhas todas e vou aplicar uma tensão, né, entre esse ponto e esse ponto. Então aqui eu vou ter um capacitor C1, um capacitor C2, um capacitor C3. E aí, se eu quero, eu reconheço que isso aqui é uma, eu quero dizer que isso aqui é uma associação paralela, né? Então a gente vai botar uma associação em paralelo. E eu quero dizer que isso aqui é equivalente a um único capacitor. Então aqui eu tenho um capacitor equivalente. Então a gente mostrou que aí nesse caso o capacitor equivalente vai ser igual à soma de CI de I igual a 1 até 3. Então isso vai ser C1 mais C2 mais C3. Se a gente assume valores aqui que a gente nem assumiu na questão anterior, de aqui 3 microfarads, aqui para C2, 6 microfarads e aqui, ó, 9 microfarads. Eu vou ter então 3 mais 6 mais 9. E aí somando eu vou ter 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18. Então eu vou ter 18 microfarads. Então aí eu já fiz aí um exemplo de cada. E eu vou pegar aqui e também eu posso ter uma associação mista. Então, hora eu pegar uma associação mista mais simples, onde eu vou aplicar uma tensão entre esse ponto e esse ponto. Eu vou chamar aqui de C1, aqui de C2 e aqui de C3. Então, eu reconheço aqui que isso é uma associação mista. Por quê? Porque ela tem tanto associação em série como associação em paralelo. Como é que eu vou reconhecer? Primeira coisa é você perceber que bem aqui, ó, C2 e C3 satisfazem a definição de capacitores associados em paralelos. Então, a nossa ideia sempre é fazer uma redução gradativa, usando a regra certa na ocasião certa. Então, eu vou primeiro aplicar a regra de associação em paralelo aqui. Depois, eu vou ter um novo circuito. Como é que esse circuito vai ficar? Vai ficar assim, ó. Onde eu tenho C1 aqui. E nesse lugar aqui vermelho, eu estou substituindo por um único capacitor equivalente, que eu vou chamar de C equivalente intermediário, né? Então, eu vou chamar isso aqui. Eu posso calcular o C equivalente intermediário, porque é uma associação em paralelo. Ou seja, C equivalente intermediário vai ter que ser igual a C1, ou C2, né? Somado com C3. Muito bem. Então, digamos aí, vamos adotar a mesma convenção. Vamos dizer que esse aqui é 3
microfarads, esse aqui é 6 microfarads, e esse de cá é 9 microfarads. Então, C2 mais C3 vai ser 6 mais 9, que vai dar, então, 15 microfarads. Agora, eu posso pegar esse novo circuito e reconhecer que está em série. Então, eu vou ter C1 e aqui C equivalente primo. Então, como ele está em série, eu sei o seguinte, eu vou substituir ele, eu vou dizer que é o único capacitor, então eu vou dizer que 1 sobre C equivalente, e esse vai ser equivalente a toda a associação, vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. 1 sobre C1 é 1 sobre 3, né? 1 sobre C2 é 1, aqui o C2, esse é equivalente primo aqui, desculpe. Aqui vai ser justamente esse aqui, C equivalente primo, ou seja, intermediário. Eita, que ficou feio, bora melhorar isso. Muito bem, então eu vou ter 1 sobre 15. E isso aqui, então, vai dar... se você usa uma MMC 40, pode usar 15, né? Então multiplica aqui por 5, então aqui vai dar 5 mais 1 sobre 15. Então isso vai dar 6 sobre 15. Isso quer dizer que C equivalente vai ser o recíproco disso aqui. Então isso vai ser 15 dividido por 6 microfarads. Professor, Oi. então aí nesse caso a gente, quando tem um sistema com paralelo em série, a gente primeiro diminui o paralelo para transformar assim. Não necessariamente. É boa pergunta isso. Vamos dar uma olhada aqui em outra situação. Posso passar aqui adiante? Pode. Então, digamos que você tivesse um circuito que fosse desse tipo aqui, ó. Onde eu vou aplicar uma tensão entre esses dois pontos aqui. Eu vou dizer que aqui é C1, aqui é C2 e aqui é C3. Então note que eu tenho uma associação mista de novo, né? Mas só que o que é que muda aqui? A palavra certa é a topologia do circuito mudou, né? Então agora você tem C2 e C3 claramente associados em série. Então isso aqui é uma associação em série. Eu posso calcular um C equivalente intermediário e aí eu vou ter dois capacitores em paralelo. Ou seja, eu vou ter aqui o seguinte, como está em série, eu sei que 1 sobre C equivalente primo, 1 sobre C equivalente primo, vai ser igual a 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. E usando aquela ideia de que aqui eu tenho 3 microfarads, aqui eu tenho 6 microfarads e aqui eu tenho 9 microfarads, eu posso então substituir aqui, eu vou ter 1 sobre 6 mais 1 sobre 9. Se você fizer o MMC aqui, acontece uma coisa interessante, ó. Você vai ter o 9, você pode pensar assim, eu vou fazer aqui o MMC de forma sem fazer a conta. Eu vou dizer assim, aqui vai ser 9 somado com 6 dividido por 9 vezes 6. Isso aí funciona como MMC, tá vendo? E se você inverter, C equivalente primo vira o seguinte, ó, 9 vezes 6
dividido sobre 9 mais 6. E aí você tem o seguinte, aqui é como se fosse o produto dividido pela soma. Isso só funciona quando eu estou usando dois capacitores em paralelo, ou em série. Se eu tiver três capacitores em paralelo, isso aí já não funciona, a regra é muito esquisita. Então não vale a pena utilizar. Fica como no primeiro exemplo que eu mostrei. 9 vezes 6 vai dar 9 50 vezes aí, 6, 54. 54. 9 mais 6, esse aqui é 1 sobre... Aqui 15, já é não? 1 sobre... 9 mais 6 vai ser 15, não é isso? Então, isso aqui não precisa inverter, não. Já está invertido, porque eu já inverti daqui para cá, eu inverti. Então, isso aqui já vai dar microfarads. É outra forma de fazer a conta. Tem várias formas de fazer. Tá? Então, note que eu tenho esse resultado aqui. Eu posso voltar aqui e agora eu vou ter, ó, um capacitor aqui, outro capacitor aqui. Na parte de cima, eu vou ter justamente meu C equivalente primo, que vai dar 54 sobre 15. Claro, você pode fazer a conta e simplificar. Eu não estou fazendo aqui só para a gente ganhar tempo. E aqui embaixo eu vou ter 3 microfarads. E eu tenho C equivalente para esse aqui. Vai ser então 54 sobre 15 somado com 3. E isso aqui já vai ser em microfarad. Agora você tem que fazer a conta e simplificar. Ok, deixa eu passar aqui adiante. E se eu tiver que calcular, por exemplo, a capacitância na presença de um dielétrico? Então eu tenho um capacitor de placas paralelas, ok? E eu quero a capacitância dele. Então eu sei que a capacitância, com ele vazio, vai ser ε0, a área sobre a distância. Então bora botar uma área aí de aqui, vamos botar aqui uns 8 milímetros. E a área da placa, para ficar fácil a conta, bora botar 1 metro quadrado. Existe capacitor grande assim, é usual. Em laboratório mesmo, que você vai fazer coisa, você tem capacitor que é desse tamanho, né? Então não tem nenhum problema aí da área ser grande. A distância também, você quer distância bem pequena, então tem capacitor aí que a distância é fração de milímetro. Então, nesse caso, você não pode deixar ele vazio, né? Senão você vai ter centelha entre um lado e outro. A solução, então, é você preencher com alguma coisa. Então, se eu vou calcular aqui, isso vai dar, então, 8,85 vezes 10 a menos 12. Aqui é Coulomb ao quadrado, Newton vezes metro ao quadrado, vezes a área, que é 1 metro quadrado. Note que o metro quadrado corta com o metro quadrado, dividido por 8, né, vezes 10 a menos 3. Lembrar de botar a unidade de metro, né? Então, se você fizer essa conta aí, e aqui dividindo vai dar 1,1, aí vai dar um zero, algumas frações aqui, né? Deve ser 0,5, algo desse tipo, vou colocar aqui estimado, multiplicado por 10 elevado a... Aqui eu tenho menos 12, aqui eu tenho menos 3, isso aqui sobe como mais 3, menos 12 mais 3, vai dar então menos 9, né, farads. Então é usual você ter nanofarads para objetos macroscópicos, então é um número aqui razoável. A gente tem que se acostumar com essas grandezas, tá? E aí, se eu quiser melhorar esse capacitor, aí você pode fazer o seguinte: digamos que você pegou o mesmo capacitor, e agora você preencheu ele com água. A minha água aqui é uma água dessa cor, tá? Bora botar aqui um pincelzinho.
Então essa área aqui toda você encheu de água. Como é que você enche de água? Você bota um copo d'água. Ah, mas tem o vidro. Aqui eu vou fazer um recipiente que não precisa. E que água é essa? Por que não vira um condutor? Se você botar aqui a água que não é destilada, por exemplo, o que acontece? A corrente de um lado para outro passa, e isso aqui não é mais um capacitor. Ele só é um capacitor se você tiver um bloqueio aqui da corrente. Então, como é que fica a capacitância agora? Então, se eu botei aqui dentro, eu botei água, nós vimos que se você tiver para água, você vai precisar do K da água. Note que não é um A, é um K. Aqui, na verdade, é um K grego. Chama-se kappa. Então, às vezes, eu colocar quando eu estou escrevendo, eu coloco um símbolo assim, ó, duas barrazinhas, para lembrar que isso aqui não é aquele K, 9 vezes 10 a nona. É um kappa grego, ok? Vezes epsilon zero vezes a área sobre a distância. Então, se você olhar aqui, isso vai dar esse kappa para a água multiplicado justamente pelo C0. Repare, epsilon zero aqui em cima, epsilon zero aqui, A aqui, A aqui, D aqui, D aqui. Então, não mudou nada aqui, ó. Só muda a multiplicação pelo kappa. O kappa para a água, tá? Então a gente viu na aula que o kappa para a água é aproximadamente 79. Às vezes até o livro arredonda bota 80. Essa água limpa, ele é adimensional. Então isso vai ser 79 vezes o C0. O C0 é 1,105 nanofarads. E isso aqui, então, vai dar 79 aproximadamente 79 mais 8, né? Que vai dar, então, aproximadamente, eu estou colocando aqui de valores aproximados, vai dar 87 nanofarads, tá? É um pouquinho mais. Bem, aí você tem essa capacitância. Note que a capacitância ficou muito maior só porque eu usei a água. Isso é muito legal, porque dá para fazer coisas com isso. Lembrar o seguinte, quando você vai carregar um capacitor, então vamos dizer que você vai carregar esses capacitores aí. Deixa eu passar aqui adiante. Se você vai botar uma tensão ali naqueles capacitores. Então botar aí, você pegou esse capacitor aqui e botou 100 volts entre essa ponta e essa ponta. Isso quer dizer que aqui tem uma bateria que vai fazer com que essa placa fique positiva e essa placa de cá fique negativa. Nessa situação, você tem energia guardada aqui. E aí o mais cômodo é você calcular a capacitância usando a tensão, porque a tensão foi dada. Então a energia potencial armazenada vai ser 1/2 de CV ao quadrado. Se eu substituo, isso vai dar 1/2 de C. A capacitância para ele vazio foi de 1,105, aí foi nanofarads, multiplicado por 100 volts elevado ao quadrado. Isso deve dar alguma coisa em torno de 0,55, vezes aqui é nano, é 10 a menos 9, aqui é 10 a segunda ao quadrado, vai dar então a quarta potência, né? Então menos 9 mais 4 vai dar menos 5, então aqui vezes 10 a menos 5, a unidade é joule. Ok? Então isso armazenou energia. Diga. Esse V da fórmula é de DDP, né? É DDP, Às vezes, quando tem tensão e velocidade na mesma questão, eu gosto de botar uma barrinha aqui, porque esse V é maiúsculo, o V de velocidade é pequeno. Você vê, a física esgotou o alfabeto de letrinhas, né? O alfabeto usual, a gente esgotou o alfabeto grego, né?
A gente esgotou até outros alfabetos. Então, assim, esse negócio de letra para a gente já acabou as letras. Então, você tem que repetir as letrinhas que você utiliza. Mas, geralmente, tem-se um carinho para a coisa ficar bem contextualizada e não ter confusão. Então, o V pequeno, velocidade, V maiúsculo, tensão. Ok? A energia, quando você fala de energia, você pode ter o símbolo para, se for cinética, tá? Você pode ter tanto o EC ou o K, tá? Para potencial, você tanto tem o EP ou o U maiúsculo. Esse K também é maiúsculo. Então aí fica muito a critério, tá? Eu às vezes uso o EP, às vezes uso o K. Eu tendo a favorecer EC e EP quando eu estou na parte elétrica, tá? Porque K já usou muitas vezes, né? Então para não confundir com o K. O EC não confundir com campo elétrico, tá? Então quando você tem, qual a diferença? Campo elétrico sempre é vetor. Então o campo elétrico vem assim. Opa! Vem com símbolo de vetor. Aí não tem confusão. Símbolo de vetor é campo elétrico. Sem vetor com C, sem vetor com P, aí é escalar. Tá? Então, aí você acaba não fazendo confusão. E aí, digamos que eu parta, então, para calcular a energia. Eu boto novamente 100 volts. E eu quero saber a energia. Só que aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai querer colocar uma águazinha aqui entre as placas. Aí já muda tudo. Ok? Então você vai ter o seguinte: a energia. Opa! Vamos usar o preto aqui. A energia, potência, já que eu tenho a tensão de novo, vai ser 1 meio de P. Lembre que aqui foi C0, tá? Então aqui é C vezes a tensão ao quadrado. Esse aqui C é da água, né? Então eu vou ter 1 meio. Se eu não me engano, aqui foi 87 nanofarads multiplicado pela tensão elevado ao quadrado. Isso vai dar por volta de que 87 por 2 vai dar 43, né? Então vai dar 43 vezes 10 a menos 5 joule. Então note aí que foi um pulo retado. Eu tô achando esse pulo até muito grande. 87 nanofarad 10 a menos 9, 43. Beleza, foi mesmo. Então deu aí, ó. 43 vezes 10 a menos 5 joule. Então consegui guardar muito mais energia sem mudar a dimensão do capacitor. Então é para isso que serve eu usar um meio dielétrico. Água é o único dielétrico? Não, tem porcelana, tem outras coisas assim que se usam. Óleo, né? Um dos melhores é o Kevlar. O Kevlar é um material. Se você quiser imaginar o que é o Kevlar, Kevlar, se você pegar Kevlar na mão assim, é como se fosse uma folha de papel celofane antigo, aquele da cor laranja especificamente. Então vai parecer papel celofane laranja. Acontece que esse material Kevlar é o mesmo material que se usa para trançar o tecido do qual é feito a roupa, o colete, a prova de balas. Então ele tem propriedades muito especiais, inclusive vai ter uma capacidade muito grande de resistir a ser furado pela corrente elétrica, né? Então a ruptura do dielétrico. De vez em quando você tem um capacitor, por exemplo, aqui, ó. Se você botou água aqui dentro, se você, em vez de botar 100 volts, você botar 80 kV, 70, 80 kV, aí você tem tanta tensão aqui, o positivo é tão forte de um lado, o negativo é tão forte. Lembre que a molécula de água ela é polar, então ela tem um lado que é mais positivo, um lado mais negativo. Quer dizer que dentro desse campo aqui, metade vai ser puxada para a esquerda, metade para a direita. Tem uma hora, e isso é mais ou menos 66 kV,
para essa distância aí, por volta disso aí, eu vou estar puxando tanto que eu vou romper a molécula. Então o oxigênio vai para um lado, o hidrogênio vai para o outro. Na hora que isso acontece, eu tenho íons, e íons são muito condutores, aí vai formar então uma ponte de condução. Meu capacitor vai deixar de ser capacitor, vai permitir a passagem da corrente, e eu vou ver um estalo assim, ó, pá! O que acontece de fato? Passa uma corrente elétrica usando os íons, né, por um ponto aqui da água, ferve a água nessa região, tá? E aí você tem então o plasma aqui entre os dois condutores. Isso é uma centelha. A centelha então descarrega tudo, quebra minha bateria, faz um bocado de coisa aí errada. Isso se chama ruptura do capacitor, geralmente seguida de um estalo. Ok? Bem, é sempre assim, você vai ter mais energia guardada. Olha, cuidado, depende muito da situação. Especialmente quando você tem mudança de carga, mudança de tensão, você tem que ter um pé atrás com esse negócio de qual equação você vai usar, porque você tem a possibilidade sempre de calcular a energia potencial usando essa equação, e você tem a capacidade de usar essa equação. Bem, se você tem uma situação onde a tensão não muda, aí você pode usar essa de cá. Onde você tem a situação onde a carga não muda, você pode usar essa de cá. Mas você tem situação que bem, aí sempre vai poder escolher um ou outro, né? Então vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma esfera, tá? O raio dela é 10 centímetros. E eu coloco uma carga nela de mais ou menos 9 nanocoulombs positivos. É uma esfera condutora, a carga vem parar na superfície, o campo elétrico na parte interna é nulo, tá? Aí digamos que eu pego e toco essa aqui em uma segunda esfera. Então eu vou botar aqui R1 com carga 1. E eu agora pego essa esfera carregada e toco em outra esfera. Então essa aqui é minha R1 e eu tenho agora uma R2. Vamos dizer aí que ela é metade do tamanho, 5 centímetros. A questão é quanto é que fica nesse aqui, quanto é que fica nesse aqui. Então, antes sem o primo, depois com o primo. Aí como é que eu sei quanta carga, quem é Q1 primo e quem é Q2 primos depois que eu toco? Eu sei que elas se redistribuem, né? Mas quanto que vai para cada lado? Aí você usa a ideia da capacitância, tá? Primeira coisa, se são dois materiais condutores, a gente falou que a superfície de um condutor está sempre na mesma equipotencial. Então isso quer dizer que a superfície desses dois condutores são agora, porque estão tocando, uma única equipotencial. Isso traduz no seguinte: a tensão de 1 tem que ser igual a tensão de 2. Mas eu sei que, por definição, C é igual a carga sobre a tensão. Então, aqui eu posso isolar a tensão manipulando, né? Passo tensão para a esquerda e C para a direita. C para a direita dividindo. Então, isso aqui eu posso utilizar nessa equação e eu vou ter Q1 dividido por C1 vai ter que ser igual a Q2 dividido por C2. Então, isso aqui vai me dizer quais são os valores. Só que a capacitância para uma esfera, C, a gente já mostrou, que vai ser igual a, se eu não me engano, é 4π ε0r. Acho que é isso mesmo. Então, isso quer dizer aqui que eu posso substituir. Então, se eu substituo, eu vou continuar a conta aqui em cima, vai dar Q1 sobre 4π ε0r1
tem que ser igual a Q2 sobre 4π epsilon 0 R2. Note que tem 4π epsilon 0 do lado de cá, tem 4π epsilon 0 do lado de cá, e eu descubro que a razão entre as cargas Q1 e Q2 vai ser justamente R1 sobre R2. Então, substituindo aqui, R1 é 10, R2 é 5, isso aqui vai dar, então, 10 sobre 5, que vai igual a 2. Eu usei centímetro mesmo, nem transformei para metro, porque as unidades cortam, então isso aqui é adimensional. Então, Q1 sobre Q2 é justamente 2. Então, eu posso vir para uma segunda equação que vai me dizer o seguinte, ó, eu sei que a carga antes, note que esse Q1 aqui tem primo, porque é depois, né? Isso aqui é tudo depois. E aí eu vou ter Q antes é igual a Q1 depois mais Q2 depois. E novamente eu tenho um sistema, né? Então eu tenho o sistema Q1 sobre Q2' é igual a 2 e a soma de Q1 mais Q2 tem que ser justamente 9 nanocoulombs. Então, se você vem para cá, você vai ter Q1 sobre Q2 é igual a 2 e também você tem que 9 nanocoulombs vai ser igual a Q1 primo, né? Mais Q2 primo. Aí eu tenho um sistema a resolver, né? Note que nesse caso, se eu pensasse em calcular a energia usando a carga nas esferas mudou, então tem que ficar atento. Às vezes, entre o antes e depois, muda a tensão. Então é sempre bom ficar atento a isso, para ver o que é que está mudando, o que é que não está. Geralmente, quando você tem um objeto que você carrega e isola ele, isso quer dizer que as cargas não podem mudar, porque ele está isolado, então a carga não tem para onde ir. Tá? Se você mantém a tensão conectada, tá? E você realiza algum processo sobre o capacitor, aí o que acontece? A tensão não pode mudar. Então, capacitor isolado, você realiza algum processo sobre ele, isso quer dizer que a carga se conserva. Se o capacitor está conectado e você realiza o mesmo processo sobre ele, aí o que acontece? A carga muda, mas a tensão fica igual. Então isso vai definir muito se você vai usar calcular energia potencial com base na equação que tem a carga ou com base com a equação que tem a tensão. Isso é bem diferente. Alguém tem alguma pergunta? Isso aqui encerra mais ou menos o que eu queria falar sobre capacitância. Alguém aí tem alguma pergunta, algum exercício, alguma coisa que viu, que quer comentar? Professor, eu tenho sim uma dúvida no exercício do livro do Sim, Young de Friedman, só que da edição 12. tá, tudo bem. Pode falar, qual é? É a questão 21.22. Deixa eu ver se eu E a acho aqui. questão 21.22 e a questão 21.19, justamente.
Por enquanto são esses dois. 21.2 você falou? 21.22, Tá, 22 tô chegando e aqui. 21 e 21.19. Se eu tiver certo aqui, 21.22. Duas cargas pontiformes positivas que são localizadas sobre o eixo OY, sobre os pontos y igual a A e y igual a menos A. Uma carga pontiforme negativa está localizada em algum ponto do eixo OX. Tá? Faça um diagrama de corpo livre mostrando as forças que atuam sobre a carga. Encontre os componentes x e y da força. Sobre as cargas Q e menos Q, sobre a menos Q maiúsculo. Tá? Qual é a força resultante? E faça um gráfico do componente x sobre y em função de x para valores dos componentes entre menos 4A e mais 4A. Então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu passar aqui a página. Deixa eu botar um desenho aqui e explicar a questão para quem não está com o enunciado na mão. Você basicamente tem o seguinte: você tem os eixos coordenados, isso vai ser comum para a parte de elétrica, tá? A gente vai usar muito o eixo coordenado para poder localizar as coisas. Então você tem o eixo Y e você tem o eixo X. Tá? E aí você vai colocar duas cargas. Uma carga aqui e a outra carga aqui. Eu vou dizer que essa separação aqui é igual a 2 vezes A. Tem A para cada lado. Ok? E aí eu vou dizer que essas cargas aqui são iguais, idênticas. Então, essa é uma Q positivo, essa também é Q positivo. Então, Q mais e Q mais. E eu coloco uma outra carga aqui. Essa aqui é uma Q e ela é menos. E aí pede o que acontece com essa carga de K. Bem, precisamos desenhar os vetores, tá? Eu vou ter positivo, negativo, atração ao longo da linha que une os centros de carga. Aqui também a mesma coisa. Então, você vai ter um vetor puxando para cá, outro vetor puxando para cá. Então, dá para obter a força elétrica resultante, tá? Então, aí você vai ter o seguinte, vamos dizer que esse aqui é um ângulo θ, ok? Então, diagrama de corpo livre, você tem a bolinha aqui, você tem um vetor para cá, outro vetor para cá. Aqui está o meu eixo, esse é o ângulo θ. Eu vou chamar essa aqui da força elétrica. Tá? O módulo dessa de K, desse vetor, é igual ao de K. Tá certo? Então, se eu quiser o componente x, f de x vai ser o módulo de FE multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, tá? Como está indo para o negativo aqui, então eu vou precisar de um menos. E o multiplicado por 2, porque eu vou ter o componente desse somado com o componente do outro. Então, meu f de x vai ser assim. Já o f de y, eu vou ter um componente para cima, outro para baixo. E vão ser simétricos. Então, isso vai dar zero. Então, só vai ter a resultante na horizontal.
Se você tentar fazer essa resultante, usando o método do paralelograma, você pode fazer aqui, ó. Vai dar um vetor bem aqui, ó. Esse é meu vetor resultante. Vetor aí para a esquerda. Então eu achei os componentes aí rapidinho. A força elétrica, se você quiser, você pode colocar aí a força elétrica vai ser igual a K, Q pequeno, Q maiúsculo, sobre a distância. A distância aqui, como aqui é A, e ele propôs A aqui também, essa distância é A, foi a proposta dele na questão, você vai ter um triângulo, né? O triângulo é assim. Esse lado aqui é A, aqui é θ, e aqui é A também. Então, como esses dois são A's, aqui não tem jeito, tem que ser igual a raiz de 2 vezes A, usando Pitágoras. Então, se eu substituir aqui, vai dar a raiz de 2 vezes A ao quadrado. Simplificando, K, Q pequeno, Q maiúsculo, raiz de 2 ao quadrado é 2, A ao quadrado é A ao quadrado. Aí eu posso colocar aqui o valor, 2 corta com 2, então vai dar justamente K, Q pequeno, Q maiúsculo, cosseno θ. Deixa eu separar isso aqui. Cosseno de θ vezes... Mas já botei o cosseno. Já. Acho que só isso, né? Sobre 2 ao quadrado. Então, algebricamente, vai dar aí a força em x é assim. O que aí, se você chamar esse A de x, isso vai permitir você responder a última parte, que é fazer um gráfico do que acontece se essa distância aqui muda, né, de mais 4 até menos 4. Então, se você fizer esse gráfico, você vai fazer usando isso aqui como sendo x. Então, aqui, em vez de ter esse triângulo, você vai ter esse triângulo de cá. Aqui é A, aqui é A, raiz de 2A. Não vai ser. Vai ser o seguinte, ó, esse lado aqui é x. Então, aqui vai ser a raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado. Então, você vai usar isso aqui em vez de usar isso aqui. E aí você vai poder fazer, então, o seu gráfico. O gráfico, tá? Você pode assumir valores de K, Q minúsculo, Q maiúsculo. Só importa aí a dependência espacial. Então, geralmente o que você faz é tomar K igual a 1, Q igual a 1, Q minúsculo igual a 1, Q maiúsculo igual a 1, e bota o A igual a 1, por exemplo. Ô, prof, Oi. eu tava, não sei se eu perdi essa parte, mas nessa do eixo X aí, voltando para ele, o senhor não comentou que esse 2 no numerador cancelava com o denominador? Ou não? Não, exatamente. Quando eu substituo aqui, então, essa expressão tem um 2 aqui, né? Então você está certíssimo, esse 2 aqui não existe. Então deixa eu apagar. Obrigado. Foi descuido meu. Conferindo agora? Isso, agora o negativo também permanece? Não tem ou negativo, não. ele tem problema? Ali foi o resto do 2 que sobrou, menino. Esse aqui foi o resto do 2 que estava aqui. Pronto, agora sumiu mesmo. Lembre que eu calculei o módulo, né? Esse negativo permanece, ele permanece bem aqui. Esse permanece. Obrigado aí. Por quê? Aí que tá, ó, você tem que ter atenção quanto a isso. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é módulo. Então é sempre positivo. Só que o θ, cosseno de θ, ele pode ter qualquer valor entre 1 e menos 1. Isso quer dizer que o f de x, que é o componente x, pode ser um número positivo ou negativo. Ou pode ser zero também, como é nesse caso de f de y. Alguma outra pergunta? Foi até rápido essa resposta. Se foi rápido demais, tem pergunta também, faz, tá?
Professor, Eu. eu estava fazendo uma questão sobre capacitância, ou sobre potencial elétrico, Sim. que falava sobre trabalho, e eu utilizava aquela fórmula lá de que trabalho é igual a variação da variação. Pô, me esqueci agora. Mas eu vou te falar a questão aqui, para ver se eu fiz certo. Pode ser. Professor, na parte de questão teórica também eu tive dúvida. É a questão 21.19. Questões Tá, para discussão. tá. Bora deixar o Lucas achar aí, depois guarde essa 21.19. Achei aqui. Três cargas pontiformes, inicialmente muito afastadas entre si, estão sobre os vértices de um triângulo equilátero, Sim, de lado igual a D. Duas dessas cargas são idênticas e possuem carga Q. Desejamos realizar um trabalho líquido igual a zero, para colocar as três cargas nos vértices do triângulo. Qual deve ser o valor da terceira carga? tá. Aí tem uma imagem de um triângulo equilátero. Aí tem D em cada lado do Tá, deixa, triângulo. deixa eu desenhar aqui, você vai me ajudando, tá? Então você tem um Ok. triângulo equilátero, e aí você tem três cargas. Tem uma carga aqui, tem uma carga aqui e outra carga aqui. Essa de Isso. cá é a última que você trouxe, tá? Então a de cá é uma positiva e outra negativa? Acho que são as três positivas. Mas não, aí tem. Veja aí, porque tem uma que é positiva e outra negativa. Se aqui, então, se elas forem idênticas, né? Aqui é Q positivo e aqui é Q positivo, né? É, é problema, assim, porque eu tenho o seguinte, ó. Para essa terceira carga, a carga Q3, bora dar uma olhada nisso. Para trazer essa carga Q3, eu vou ter que a energia potencial para trazer a carga 3 vai ter que ser igual a carga 3 vezes o potencial nessa posição aqui, que vai ser a posição de 3, devido a tanto a 1 como a 2. Tá? Então, trocando em miúdos, a energia potencial de 3 vai ter que ser igual a Q3, que multiplica a tensão em 3 devido a 1, mais a tensão em 3 devido a 2. Então, carga 1, carga 2 e aqui carga 3. Pronto. Aí você tem o seguinte, se essas duas são positivas, tá? Então aí a energia potencial vai ser positiva. Note que isso aqui, na verdade, é a variação da energia potencial ao trazer a carga 3. Então, geralmente se coloca um delta aqui na frente, só para lembrar disso, não é a energia potencial total da configuração. Então, para eu trazer essa aqui, a única possibilidade é se essas cargas aqui, tá? Opa, aqui deixa eu consertar aqui esse símbolo aqui, ficou horroroso. Aqui é um V, né? Muito bem. Então, isso aqui tem que dar zero. É a única forma da energia potencial dar zero. Então, você vai ter que o potencial 3 devido a 1 tem que ser igual ao potencial 3 devido a 2. E 1 tem que ser positivo ou tem que ser negativo. Então, substituindo aqui, eu vou ter K, a carga, esse aqui vai ser a carga 1, porque é devido a 1. Dividido pela distância entre R1 e 3, com o sinal negativo, vai ter que ser igual a K, Q2, R2, 3. Como é equilátero, você sabe que a distância corta, né?
Como o K é uma constante, o K corta. Então você tem aqui a verdade que Q1 tem que ser igual a menos Q2, senão o trabalho não é a variação da energia potencial. Lembre que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Então, se eu quero que isso aqui seja zero, para trazer aqui de muito longe, a variação da energia potencial seja zero, a única possibilidade é se eu tiver, então, uma carga positiva e outra negativa. Então, elas não podem ser duas positivas. Então, tem que ser uma positiva, outra negativa. Então, note aí que eu trouxe uma única carga de longe. Então, é esta carga vezes o potencial na posição. O potencial na posição é a soma do potencial devido a 1 e o potencial devido a 2. Essa distância aqui é a que eu utilizo para estar fazendo as minhas contas. Opa. Certo. Vamos ver essa questão. Era 21 ponto quanto? 21.19, antes de lei de Coulomb, do tópico lei de Coulomb, Sim. era questões para discussão. 21.19, deixa eu ver aqui. Uma 21.19. distância R maiúsculo de uma carga pontiforme, não é isso? A uma distância R maiúsculo de uma carga pontiforme, o campo elétrico é E0. A qual distâncias, em termos de R, da carga pontiforme, o campo elétrico agora é 1/3 de E0. Então, você tem... Qual é seu argumento aqui? Você tem o seguinte. Você tem uma carga, tá? A uma distância, essa aqui é uma carga Q maiúsculo, a uma distância R, o campo é E0. Agora ele pergunta, a que distância, digamos R', eu vou ter que o campo elétrico agora é menor. Ele é E0/3. Então, note aí o seguinte, aqui a mesma carga Q não mudou, tá? Note o seguinte, que o campo R' tem que ser maior do que R, né? Porque quanto mais distante, menor o modo do campo. Então, muito bem. Eu sei que o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Então, se eu fosse calcular esse E0 aqui, esse E0, pelo menos em módulo, seria K vezes Q sobre esse R ao quadrado, né? Aí, se eu tivesse que calcular esse E aqui, vamos chamar aí de E, só E, tá? Ele vai ser igual a K, Q, o mesmo Q, agora aqui vai ser R' ao quadrado. Só que esse E, você falou que é E0/3. Então, você vai colocar aqui E0, né? Dividido por 3 vai ser igual a K, Q, R' ao quadrado. Muito bem. Aí, esse E0 aqui é o módulo, né? Então, esse zero é essa expressão aqui. Então, se você substituir, vai ficar K, Q sobre R ao quadrado dividido por 3 vai ter que ser igual a K, Q, R1, R', né? R' ao quadrado. Muito bem. Esse K corta com esse K de K, esse Q corta, e você pode inverter a equação. Então você vai ter o seguinte, ó, 3R ao quadrado tem que ser igual a R' também ao quadrado. Se você tirar a raiz dos dois lados, você descobre que esse R' vai ter que ser igual a raiz de 3 multiplicado por R.
Ah, sim, devo compreender agora. Tem formas mais rápidas de fazer, sabe? Eu tentei ser explícito aí e calcular tudo. Eu prefiro essa abordagem, acho mais didático. Professor, Oi. você ainda tem um enunciado do mini-teste? Se puder postar lá no Google Classroom para eu tentar refazer Tem, como forma tem. de estudo. E a prova do senhor vai ficar como uma questão de carga, campo elétrico, capacitância e potencial. Se você pensasse na distribuição, ó, você pode pensar assim. A gente vai ter 5 questões, tá? Então você vai ter questão 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai ter uma questão de, na verdade, duas questões referentes a campo elétrico, duas questões referentes a potencial. Na verdade, pensa aqui o quadrado das relações, né? Então você tem E, F, variação da energia potencial e variação da tensão. Então, tensão nesse aspecto, e aí você vai ter uma questão de capacitância. Todas essas questões, elas sempre estão presas a esse quadrado aqui, né, de relações. Então, todas também são inspiradas ou em alguma questão que a gente resolveu, ou parecida, ou que dá para aproveitar alguma coisa de alguma aula, né? Então, elas têm muito isso aqui, as mesmas questões que tem no Halliday, no fundo. Só que eu não uso as questões do Halliday, né? Só, falar nisso, quando a gente for presencial, tiver prova, a gente pode usar as questões do Halliday, ou do Halliday, não, do Zemansky, né? Do Sears, ou Young and Friedman, né? Tem tanto nome esse livro que é complicado. A gente pode usar as questões do Young and Friedman direto na prova, né? Aí uma sugestão, a gente pode pensar sobre isso. Todo mundo animado aí com a volta? Eu acho que essa é a nossa última prova online, né? Não, professor. Não? Não? Não, zero animação para a volta. É mesmo? Poxa, eu pensei que ia ser uma coisa assim de envolver os colegas, vou interagir, vou ter aula presencial. Vocês gostaram mais da aula remota ou aula presencial? Em geral. Eu prefiro a remota. Também, viu? Isso é unanimidade para a turma ou é um ou outro que tem essa impressão? Tem alguém aí que prefere presencial? Eu prefiro a remota. Jesus, eu acabei de vir do conselho, onde o pessoal estava reportando isso, que no conselho o pessoal disse que o pessoal que está interagindo com todos os alunos, né, está dizendo que está tendo muita resistência a voltar. É um mundo diferente, né? O que eu estou vendo no mundo aí, abre aspas, fecha aspas, real, é que tem uma grande disposição a voltar tudo ao normal. Eu acho até esquisito isso. Então, por exemplo, tinha gente que antes da pandemia, durante a pandemia, vamos botar um exemplo aí besta, tinha alguém que comprava em tal loja, aí durante a pandemia começou a comprar de alguém que ligava e pediu, a pessoa entregava, né? Então não precisava ir para a loja. Aí agora não quer mais ligar, embora seja mais prático, quer ir presencial, né? Então, eu acho que tem que aprender as lições e poder fazer aí aproveitar o melhor de cada um dos mundos, né? Eu acho melhor. Vamos ver como é que se dá a coisa, né? Vamos com paciência, uma coisa de cada vez. Essa prova aí, como eu falei, tem 5 questões. A parte da discussão vai ser inserida nas questões, tá? Então, diferente de outras avaliações onde tinha uma questão só dedicada a você escrever, isso está permeado em todas as questões, né? Então, eu sugiro que você vá explicando o que está fazendo e colocando assim as suas ideias também. Isso vai ajudar a minha correção.
Dessas 5 questões, você pode não fazer uma, se você entregar os seus apontamentos. O apontamento está aberto, eu vou agora estender o prazo até amanhã. Ô, professor, tem como estender até sexta, não? Sexta é o dia da prova, então fica ruim, entendeu? Eu não gosto de receber apontamentos depois da avaliação. E eu imagino que... Ainda não a revisão que a gente vai fazendo até a prova. Eu posso deixar sexta meio-dia, viu? Certo, até meio-dia da sexta? Isso, combinado? Tá, ok. Pronto, beleza. E aí você tem escolha, você escolhe qual você quer fazer, tá? Ou qual você não quer fazer. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu botar a chamada de vocês aí.